Você sabia que as suas manhãs podem mudar a sua vida? Olá, seja muito bem-vindo a Terceiramente, podcast da Gestão Realista. Eu sou Leandro Tafuri e estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. Anildo, quanto tempo que a gente não grava o Terceiramente? Muito bom estar com você aqui, meu amigo. Grande Leandro, grande amigo, grande amiga que está aqui com a gente hoje. É verdade, hein, Leandro? Faz tempo que a gente não filma Terceiramente, mas quem assistiu o nosso primeiro episódio desse ano, a retrospectiva de 2022, viu que a gente fez uma promessa de que esse ano a gente vai gravar muito mais Terceiramente, você entendeu? E tá aqui esse episódio para provar, Leandro, que a gente não estava mentindo, você entendeu? Exato. Tá aqui uma prova concreta que o Terceiramente vai voltar. Porque quem a escuta a gente sabe que eu e você a gente tem um carinho muito grande, Exato. né, pelo Terceiramente, que é um podcast que a gente gosta Foi onde demais. tudo começou, né, Anildo? Foi onde tudo começou. E aliás, falando Exato. aqui, né, já fazendo pulando por episódio, né, tem um ditado em inglês que eu adoro, first things first, né? E a gente vai falar muito aqui do mais importante primeiro, ok? Para quando a gente fala das rotinas matinais, né? Então a chamada aqui é, você sabia, né, que as suas manhãs podem mudar a sua vida? É uma verdade, né? O grande ponto Sem aqui hoje dúvida. é, se você quer aumentar a sua produtividade, se você quer aumentar o seu bem-estar, acompanhe aqui os episódios que a gente hoje vai falar sobre 3 best-sellers que abordam esse tema de rotina matinal e um estudo feito pela Universidade de Pensilvânia e a Universidade de Ohio que abordam o tema da importância de ter uma rotina é, é, matinal, né, uma rotina das suas manhãs para determinar o resto do seu dia. E aqui, Anildo, é o grande ponto. A rotina matinal que cada um tem determina o restante do dia da pessoa. Esse já é um início conclusivo desse episódio, Anildo. É surpreendente, né, que o que a pessoa faz no começo da manhã determina o restante do dia, né? Isso é surpreendente, né, cara? E não somos nós que estamos falando, né, Anildo? Baseado em estudos aqui que comprovam isso, né, cara? Sem dúvida, mas vamos confessar aqui a real aqui para o nosso ouvinte, né? Isso é algo que a gente já sabia, né? De forma empírica, né? Exato, Na cara, nossa vida exato. inteira, a gente começar a desenvolver isso. Mas para evitar de vir aqui no episódio e falar só a nossa opinião aqui para quem está escutando a gente buscou alguns estudos aí que são estudos relevantes, né? Que na verdade confirmam, né, Leandro, essa experiência que a gente tem de que Exato. começar bem o seu dia, você aumenta drasticamente as chances que o seu dia vai terminar bem, no sentido de ser produtivo, e tendo vários dias produtivos, você torna a sua vida, né, mais efetiva e mais Exato. produtiva, né? A gente podia encerrar o episódio agora, Poderia, Leandro. A gente podia encerrar agora que a gente já falou tudo. mas eu acho que você que está aí vai querer saber um extrato aqui de 3 livros em um episódio de pouco mais de 30 minutos. Então fica aqui com a gente que você vai entender É isso e aí. vai poder depois fazer, sabe, como se fosse um buffet de self-service, pegar boas práticas de cada um desse livro e montar a sua rotina matinal. Então fica aqui com a gente que você vai... Ah, não só, Pode falar, Nildo. não só isso, né, Leandro? A gente vai aqui compartilhar as nossas experiências, né? Isso, Também, isso. né? Como parte, né? Dos estudos, a gente vai trazer um pouquinho aqui da questão realista aqui, né? Como que Isso. geralmente eu gerencio isso, como você gerencia isso Isso, também. vamos trazer um aspecto Vamos realista confessar e aqui. começando, como sempre a gestão realista gosta de fazer, né, com estudos. A Universidade da Pensilvânia, junto com a Universidade de Ohio, fez um estudo, um grande estudo com uma equipe de call center, e eles avaliaram ali o começo do dia de um grupo, né, e o começo do dia de um outro grupo. E basicamente o resumo é que um grupo esse grupo tinha uma tendência a começar o dia de forma desestruturada e quase que sempre de mau humor. E o dia desse grupo normalmente terminava ruim
e com uma tendência ali de mau humor. E o outro grupo que tinha uma rotina da manhã estruturada, independente do que acontecia durante o dia, tinha uma tendência a manter o bom humor e o bem-estar durante todo o dia e tinha uma tendência de mais produtividade. E qual foi? O estudo descobriu então, né, que essa diferença, qual era a diferença básica entre os dois grupos? Ter uma rotina minimamente estruturada matinal. Então, sobre esse contexto, né, e o objetivo não é nem entrar no detalhe desse estudo aqui, mas a gente vai falar aqui sobre 3 autores que também investigaram a produtividade, a rotina de produtividade de pessoas bem-sucedidas, grandes realizadores, achievers, e consolidarem best-sellers consagrados mundialmente e comparar aqui com a nossa realidade. Começando aqui, Anildo, pela Laura Vanderkam. A Laura ela escreveu o livro O que as pessoas mais bem-sucedidas fazem antes do café da manhã. A Laura ela tem também uma palestra no TED Talk muito bacana sobre gerenciamento de tempo. Aqui ela está focando muito em produtividade, né? A palestra dela chama Como Ter o Controle sobre o Nosso Tempo Livre, milhões e milhões de views. E basicamente o que ela fez? Ela estudou ali, a Laura, rotinas de executivos, né? De executivos de grandes empresas, grandes realizadores, e ela chegou ali a algumas conclusões, Anildo. Olha que interessante, né? Primeira conclusão é que os executivos e essas pessoas estudadas pelo livro da Laura, eles tinham um hábito, né? Acordavam bem cedo. Essa já é um hábito comum encontrado pelo livro aqui da Laura. E essas pessoas também tinham uma rotina matinal estruturada, com planejamento ali, sempre executado de uma forma que atendiam as coisas mais importantes que elas tinham para fazer. Anildo, antes de entrar no detalhe do livro da Laura, eu já quero falar o seguinte, já é um ponto em comum aqui que a Laura encontrou. As pessoas que a Laura estudou acordavam logo pela manhã, bem cedo, e tinham uma rotina estruturada. Já é um achado aqui que, independente de ir para os próximos episódios, já dá para falar que essa é uma prática que acrescenta na produtividade, né, cara? Sem dúvida, né, Leandro? Aquela coisa, né? As horas do dia são finitas, né? E nós somos seres sociais, né? Ou seja, você vai interagir durante o seu dia com outras pessoas, isso é um fato, né? Remotamente, pessoalmente, não é o ponto, né? Então, o que acontece, Leandro? Não interessa se você gosta de começar o seu dia meio-dia, o mundo vai começar o dia um pouco mais cedo. Exato. Né? Se você começa o seu dia meio-dia, você já começou atrás de todo mundo, você vai passar o restante do seu dia correndo atrás para poder alcançar onde os outros estão já. Né? Ou seja, acordar mais cedo, Leandro, te dá aquele espaço que você precisa para você, na verdade, se preparar para o seu dia. Quando o seu dia começa, e geralmente, Leandro, o seu dia, na maior parte do tempo, na maior parte da semana, o seu dia vai começar dentro do contexto social, não só pessoal, mas profissional, né? Você vai começar a interagir com as pessoas, né? E o fato de você se preparar, ou seja, se preparar é você acordar mais cedo para te dar esse espaço, você entendeu? Você começa numa outra pegada, né? Você entendeu? E o seu dia vai ter completamente uma outra dinâmica. Uma metáfora, e olha só, essa já é uma metáfora da gestão realista. Me lembro, Nildo, acho que há uns 15 anos atrás, pelo menos, a gente falou sobre isso, né? E eu e você tinha algo em comum, que a gente gostava de chegar primeiro na empresa para simular aquele sniper, né? Para quem não conhece o termo, é aquele cara que tem aquele tirador de longa distância. Para quando a gente chegar lá na empresa, a gente já está preparado e munido para todos os inimigos aqui. Numa metáfora aqui bem aberta. Aqui. E eu acho que isso é muito legal. Você já chega quente, né? Você chega aquecido quando as pessoas estão aquecendo, por exemplo. Né? E olha só, o que a Laura fala no livro dela? Que essas pessoas bem-sucedidas, elas investem as primeiras horas da manhã
em suas carreiras, em seus relacionamentos e seus sonhos. Ou seja, essas pessoas colocam o mais importante pela manhã, porque sabe que a chance de adiar essas coisas mais importantes logo no começo da manhã é muito menor, porque você não tem o que o Nildo acabou de falar, aquelas interrupções sociais, né? Mas faz totalmente sentido isso, né, Anildo? Mas olha só, não dá para a gente se iludir e achar que só amanhã vai resolver todo o problema, porque afinal, né, Anildo, uma semana, ela tem 168 horas, e para uma pessoa buscar produtividade, buscar fazer o que é mais importante para ela, ela também tem que entender todo o dia dela e não só amanhã. Mas começar o dia fazendo o que é mais importante, sem dúvida vai aumentar a chance dela ser bem-sucedida nas metas que ela se propôs, né, meu amigo? Sem dúvida, Leandro. Olha só, vou guardar um pouco o comentário que eu ia fazer agora mais para o final, você entendeu? Porque depois da gente passar por esses 3 estudos, eu vou compartilhando um pouquinho o que na minha visão, que para mim é o mais importante, você entendeu? Porque isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Eu te prometo que eu vou voltar nessa frase de fazer o mais importante logo pela manhã. Você entendeu? Mas eu vou te falar o meu ponto de vista, mas vamos primeiro passar nos outros 3, aí eu compartilho isso. Mas sem dúvida, para mim, o ponto fundamental aqui, né, desse primeiro estudo que a gente está utilizando, é a importância de se utilizar essa manhã e a importância de você acordar o mais cedo possível dentro do seu regime. Dentro do seu regime, você entendeu? Eu adorei isso, né? Perfeito. Dentro do seu regime, né? Dentro do seu dia, dentro do seu schedule, né? Você entendeu? Então, para mim, esses são os 2 pontos primordiais e fundamentais. Legal, legal. Estou totalmente contigo e adorei o que você falou, dentro da sua realidade, da sua, né, da sua necessidade. Isso. E a gente vai falar aqui agora Exato. um pouquinho do segundo material de referência do best-seller O Milagre da Manhã, do Hal Elrod, né? Esse livro é sensacional, recomendo a leitura, tá bem? O Hal Elrod, ele foi um cara que sofreu um acidente, ele ficou em coma, ele morreu por 6 minutos, e foi dito ali que ele não conseguiria andar, né? E teria problemas cognitivos. Ele conseguiu superar tudo isso, e parte do sucesso dele em superar tudo isso, né, no relato do autor, está em, além de, são várias coisas, mas está em adotar uma rotina, né, da manhã, que ele chamou de O Milagre da Manhã, no livro dele. Então ele traz ideias para tornar a primeira hora do dia super significativa para ele, cuidando da saúde física, da intelectual, emocional e espiritual. E aqui a gente já começa a falar um pouquinho, resumindo aqui um pouquinho, do que é o milagre da manhã para o Hal Elrod. E aí, Anildo, eu quero sua opinião sobre essa prática. Eu acho super bacana, né? Mas já dando um spoiler aqui, né? Eu não adoto ela da forma que ela está descrita aqui, mas eu acho super legal. Então vamos a ela, Anildo. Eu quero sua opinião depois. Vamos lá. A prática do Elrod, então, né, do Elrod, perdão, é: número 1, os primeiros 5 minutos do dia. Primeiro, sempre acordar, né, num horário fixo, né, mas nos primeiros 5 minutos do dia, ele chama a prática do silêncio. Começar o dia com um período de silêncio para criar um estado mental de tranquilidade e autoconsciência. A prática número 2 vai ocorrer nos próximos 5 minutos, que são as afirmações. O Hal Elrod, ele faz uma conversa interna ali para valorizar os pensamentos positivos e afastar os depreciativos, né? São afirmações, aquelas afirmações que na prática são úteis para transformar crenças limitantes, comportamentos limitantes. Um exemplo legal, Anildo, a gente já falou sobre ele aqui, o Muhammad Ali, que é um ídolo nosso aqui. Ele tinha o hábito de afirmações matinais. Ele falava, sou o maior, todos os dias que ele acordava, sou o maior, repetidamente, de forma que ele acreditava nisso, né? Prática número 3, então já falamos de 10 minutos aqui. Prática número 3, visualizações.
Aqui eu já vou começar com um exemplo, que eu adoro também, um grande esportista, um dos maiores esportistas em sua modalidade, o Tiger Woods. Ele visualiza a execução perfeita de cada tacada dele antes da execução. Então, a prática aqui é uma organização mental do que você vai precisar fazer ali durante o seu dia, de cada objetivo que você tem durante o dia. Isso é utilizado pela larga maioria dos atletas, né? Ou seja, antecipando mentalmente, visualizando o que você vai fazer ali do dia, qual é o resultado e traçar ali um conjunto de ações no campo ali mental. Então, essa prática número 3, visualização. Número 4, exercícios físicos. O Hal Elrod separa 20 minutos do dia para exercícios físicos, que aqui é desnecessário a gente falar os benefícios, né, dos exercícios físicos para a saúde. E se exercitar pela manhã gera diversos benefícios adicionais, como deixar o corpo desperto aí, né, mais rápido do que o habitual, para dizer aqui o mínimo. Os próximos 20 minutos, a prática número 5, é a leitura. Ajudar ali, exercitar o cérebro, né? Ajudando o cérebro a ficar mais ativo, né? A condicionar o cérebro para aprender. E número 6, 5 minutos, tá? Com isso fechando 60 minutos do Milagre da Manhã. Escrita. O Hal Elrod criou um hábito de criar um diário particular e não se apegando a nenhuma regra, escrevendo ali o que ele quisesse como agradecimento, reflexões sobre o dia, o que alguns autores chamam de journal, né? Coisas que se tem para fazer, enfim, não tem regra, é só tirar da cabeça e colocar no papel ali, ajudando a organizar as ideias, né, para desenvolver o autoconhecimento. Anildo, 60 minutos, meu amigo, silêncio, afirmações, visualizações, exercícios físicos, leitura e escrita. Olha o quanto foi feito em 60 minutos, meu amigo. Por isso que é chamado o Milagre da Manhã, né, cara? Ô, Leandro, eu vejo essa lista assim, eu sinto uma inveja danada, sabe? Porque eu adoraria ter essa disciplina, né? Eu já levanto meu braço aqui, eu assumo que eu tenho dificuldade. Eu sei que essa é uma afirmação ruim, eu tenho consciência do que eu estou falando, né? Eu tenho essa dificuldade de ter uma rotina tão fechada, né? Assim, né? Quando você fala 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, né? Mas o que acontece? Por exemplo, a prática número 1 para mim é padrão. Sempre foi. Eu gosto de começar minhas manhãs com silêncio. Fato. Você entendeu? Afirmações. Algo que eu preciso melhorar, na verdade, assim, dentro assim, pensando na questão habitual. Não que eu não faça afirmações, né? Não, quer dizer, não que eu faça afirmações ruins, não é que eu tenho que melhorar as minhas afirmações. Uma coisa, por exemplo, que eu preciso investir mais atenção em fazer essas afirmações pela manhã, que eu acho super válido, né? E aqui fica aliás, o meu ponto, né? Afirmações, sem dúvida, né? Afirmações positivas, né? Não afirmações tipo assim, hoje vai ser um dia difícil. Hoje estou ferrado. Ixi, hoje aquela reunião vai ser uma merda, né? Não. Você entendeu? Afirmações, olha só, e eu gosto de afirmações realistas, porque eu tenho esse péssimo hábito de buscar um certo realismo aqui, né? Porque assim, tudo que é muito focado só no arco-íris, nas borboletas, eu tenho uma certa resistência, né? Concordo. Então as afirmações você pode dizer coisas assim, Leandro. Existe o fato da vida, então você todo dia pega um congestionamento, então as chances são que você vai pegar um outro hoje, mas você pode fazer a afirmação seguinte: hoje eu vou aproveitar muito bem essa 1 hora que eu vou passar no trânsito. Porque pode ser aquele momento que você vai estar escutando um audiobook dentro do seu carro, vai ser um momento que você pode, de repente, estar fazendo uma ligação pessoal para alguém que faz tempo que você não conversa, você entendeu? Bem conectado com o terceiro, aliás, eu acho... Bem conectado com o terceiro, aliás. Que é totalmente conectado com o terceiro, se você lê o meu raciocínio, você entendeu? Agora, por exemplo, o 4, exercícios físicos. Eu, particularmente, sou uma pessoa que prefiro fazer meus exercícios no final do dia, por uma série de motivos, né? Agora, por exemplo, leitura. Eu gosto de fazer leitura. Todos os dias eu faço no mínimo 20 minutos de leitura pela manhã. 20, no mínimo. Mínimo. Você entendeu? Isso para mim é todo dia, né? Agora, por exemplo, escrita, ele coloca ali 5 minutos.
né? Se você consegue fazer o seu diário, um journal, que é um hábito que eu já tentei várias vezes na minha vida ter e tenho falhado assim consistentemente, né? Mas não desistir, né? Mas um hábito de escrever, esses 5 minutos eu faço, Leandro. Porque eu não começo meu dia sem escrever a listinha de coisas que eu preciso cumprir no dia. Tô contigo. Eu sempre faço isso em cima da lista do dia anterior. Isso me leva mais de 5 minutos. Né? Então, assim, meu ponto é, eu adoro essa rotina que ele prega. Eu tenho um respeito muito grande por ela, porque eu tenho um respeito muito grande para aquelas pessoas que elas pregam baseado numa dor muito grande que elas enfrentaram, uma superação muito grande que elas enfrentaram, e esse é o caso. Né? Foi uma pessoa que construiu uma rotina para superar algo extremamente grave, ou seja, os resultados falam por si só. Né? Por si. Mas, de novo, né, aquela coisa, você talvez não vai conseguir replicar todos os elementos na mesma estrutura, né? Mas você pode aproveitar o contexto e você pode aproveitar sim alguns desses elementos, Leandro, para criar esse hábito matinal. É isso, eu acho que esse é o grande cerne aqui. Você que está nos escutando, sem dúvida. Você vai ter ainda, teremos o 5 AM Club aqui ainda na sequência, mas o Anildo matou bem. Dessa rotina eu tô com o Anildo também. Eventualmente, eu me exercito pela manhã, mas não é sempre, porque eu adequo isso à minha rotina, como vai ser minha rotina. Eu tenho alguns compromissos inadiáveis, então eu adequo. Eu prefiro me exercitar na metade do dia. Olha só, o Anildo no final do dia, tá ok? Esse é o legal, é você pegar, eu falei do self-service aqui, é você pegar essas práticas, né, e montar o que funciona para você baseado na sua realidade. E Anildo, você falou bem, a escrita, né, eu tenho que melhorar em afirmações de escrita também, né, nesse contexto, né, porque é comprovadamente algo que traz resultados, mas a escrita é algo que eu já faço muito focado no planejamento do meu dia, e não necessariamente num journal. Né? Tô contigo, acho que a gente está alinhado. O 5 AM Club foi um livro escrito pelo Robin Sharma, muito legal também, só que esse daqui é um pouco mais restritivo. Por quê? Já não tem uma rotina matinal, Milagre da Manhã, que é antes das 8 da manhã, que aliás faltou comentar isso. Né? Antes das 8. O 5 AM Club, né, que é do inglês 5 horas da manhã, Clube das 5 horas da manhã, é você acordar 5 horas da manhã. E vamos a ele aqui. Vamos falar um pouquinho do 5 AM Club. É uma filosofia, então, que você vai acordar 5 da manhã pontualmente todos os dias para realizar a sua rotina matinal. Então, o autor, ele também pesquisou e ele crê, né, que o ato de acordar este horário da manhã é a chave para uma vida bem-sucedida. E tem uma questão que a gente já falou lá no começo do episódio, e quando ele acorda mais cedo do que os demais, ele está se colocando com uma vantagem competitiva, porque ele está começando o dia antes, está se planejando antes, está à frente dos acontecimentos, então esse é o número 1, tá? Mas ele comenta aqui numa questão muito interessante, a gente vai falar um pouco do benefício, mas do flow, a gente vai falar isso na sequência. Mas olha só como é a rotina, até um pouco mais simples, do 5 AM Club. Ela é dividida na rotina 20-20-20. Então, 20 minutos reservados para praticar exercícios físicos, né? 20 minutos para fazer meditação e 20 minutos para estudar, ler e fazer as coisas que auxiliem o seu crescimento profissional. Sempre começando às 5 da manhã. Anildo, bem mais simples, né, cara? É bem mais simples. Não quer dizer que é fácil, e né? um pouquinho mais perigosa. Fácil, né? Ela é mais simples, mas para mim ela é mais perigosa. Aham. Você entendeu? Porque assim, esse 5 AM Club, isso aí virou uma tendência global. É uma febre. A quantidade de pessoas adeptas disso é imensa, né? Mas o meu problema com essa das 5 da manhã é que ele fala para você acordar às 5 da manhã, mas ele depois te dá uma rotina de, na verdade, 1 hora, né? Aí até às 6 da manhã, 6h30, você já acabou essa rotina. Você entendeu? E aí o que você vai fazer? Você vai ficar browsing ali, o seu Facebook, você vai
Falava, ó, vou aproveitar antes de ir pro trabalho e vou assistir aquele episódio que nós assistíamos ontem à noite daquela série, né? Ou seja, existe ali, na verdade, né, uma dependência muito grande da autodisciplina de quem pratica do planejamento, essa estratégia. posterior a essa rotina 20-20-20, né? Perfeito. Sem dúvida, porque, você entendeu? Porque só acordar cedo não é o segredo. Olha, e a gente sabe que pessoas são diferentes. Existem pessoas que são extremamente eficazes, né? E só para a gente deixar bem claro, eficácia é aquilo que você consegue usando menos recursos que uma pessoa eficiente, que vai conseguir fazer a mesma coisa, mas vai utilizar mais recursos. Perfeito. Mais tempo, mais dinheiro, mais gente, mais esforço, etc. Né? Então, uma pessoa extremamente eficaz, ela não precisa acordar às 5 da manhã para poder chegar e fazer essa manhã ter sucesso. Você entendeu? Uma pessoa que não tem tanta eficácia, evidentemente, mais tempo de manhã vai ajudar ela a se organizar. Né? Então, a questão dos 5 da manhã, as pessoas têm que olhar com mais cuidado. Você entendeu? E eu não estou falando que ela não funciona, ela é muito boa. Porque, na verdade, ela em teoria, ela aumenta o seu dia, não necessariamente, porque não esqueça que não é só acordar, é dormir. Uhum. Mas não, em teoria, porque na realidade vai diminuir um pouco. Porque se a pessoa está fazendo isso de uma forma correta, ela não vai dormir também às 2 da manhã do outro dia. Né? Então ela vai dormir um pouco mais cedo do que o normal. Né? Para ela garantir que vai ter aquelas 6, 8 horas de sono ali. Você entendeu? Então assim, em teoria aumenta o seu dia, mas não necessariamente. Né? Então assim, Leandro, para mim a questão é um hábito positivo. Eu gosto desse hábito, eu acho bacana. O cuidado você precisa ser bem disciplinado e você tem que estar, quanto mais eficaz você for, você entendeu? Mais eficiente essa estratégia vai ser. Nildo, eu tenho um depoimento pessoal, eu já tentei essa rotina e tenho uma experiência pessoal aqui. O Nildo matou. Precisa ser disciplinado, principalmente para a hora que você vai dormir. Essa é a grande chave. Se você está interessado em fazer esse teste, aqui eu fiz o teste e falo, ideal é você já se preparar para o bedtime ali, a hora de dormir, a partir das 9h30 da noite. Então olha o que você fez com o seu dia. Você teve ali um transpose do seu dia. Né? E para as pessoas normalmente têm um final de dia onde a energia já caiu. Então a grande mágica do 5 AM Club é fazer o quê? Como você tem as horas menos produtivas à noite, é você tentar mudar um pouquinho a hora que você começa suas atividades para você ter um tempo maior de horas produtivas durante, né, o dia. E eu falo uma coisa para vocês, tá? Funcionou para mim durante um tempo, mas teve uns probleminhas, pelo menos para mim, a rotina. Durante o começo do 5 AM Club para mim, Anildo, eu me senti muito bem, cara. Só que depois de uns 10 dias, eu comecei a ter sono depois do almoço. Né? Especialmente quando eu não fazia atividades físicas durante o almoço. Então, assim, eu tinha uma hora super produtiva durante a manhã, só que eu notei uma queda de produtividade das 2 às 5 horas da tarde. Olha só. E porque era muito difícil para mim, Anildo, conseguir dormir 10 horas em ponto. Eu preparava minha rotina matinal 9h30, mas você tem que combinar com a casa, né? Eu tenho 2 filhos, sou casado, tenho esposa. Então, se você não combina com a casa, simplesmente não funciona, cara. É bem nessa linha. Sem dúvida. Faz sentido, Nildo? Sem dúvida. Total. É como eu coloquei, né? Eu até falei um pouquinho no começo que nós somos seres sociais, você entendeu? E chega um momento do dia que a gente começa a interagir com as pessoas, você entendeu? E a gente não pode desconsiderar isso na estratégia que a gente usa. E o problema da 5 AM é exatamente esse, né? Se você é solteiro e mora sozinho, fantástico, você tem controle total da sua rotina. Mas se você já não é solteiro sozinho, mesmo que você seja solteiro e more com seus pais, você vai enfrentar certa dificuldade para poder encerrar o seu dia mais cedo. E aí, se você não faz isso,
Aí você compromete toda a estratégia, né? Você deu um exemplo prático, chegava depois do almoço, estava com sono. Ou seja, toda aquela produtividade que você tentou ganhar de manhã, você perdeu ela completamente na parte da Isso. tarde. Acabou sendo, no final das contas, negativo, o resultado não fechou. Isso mesmo. Mas olha só, ainda assim, isso é a minha experiência. Você pode ser uma pessoa que implemente esse hábito e não tem esse problema, não tem problema para dormir Sem na hora dúvida. certa, que requer um pouquinho menos de tempo de sono, né? Se você é aquele cara que com 6 horas ali você tá bem para já não precisa mais, olha, eu te falo, vai funcionar super bem para você. Olha os benefícios do 5 AM Club aqui. Isso é atestado pela pesquisa do Robin Sharma no livro, né? Maior disposição, teve até uma pesquisa na Universidade de Roehampton aqui no Reino Unido, com mais de 1.000 voluntários, que concluiu que as pessoas que acordam mais cedo tendem a ter uma maior disposição, saúde e mais momentos de felicidade. Essa questão do flow é muito legal. Isso é um benefício, Anildo, isso é um benefício, eu atesto que eu consegui, tá? Quando você está sem interrupção pela manhã, a chance de você entrar naquele fluxo de alta produtividade é muito maior. Então, se você tem uma atividade como programação, desenvolvimento, ou está escrevendo um livro, um artigo, algo que você precisa de uma concentração maior, é muito legal usar essas primeiras horas da manhã, porque esse estado de flow, de fluxo, né, ele tende a ser alcançado de forma mais fácil nessas horas bem cedo ali, né, 6 horas da manhã, por exemplo, né? E isso aumenta a produtividade, porque você vai ter menos interrupções, né? Outro benefício, menor risco de ansiedade e depressão, e já falamos aqui, menos distrações também, né? Nildo, faz bastante sentido, né? Ou seja, para algumas pessoas, tenho certeza que vão conseguir colher todos esses benefícios baseado na realidade que ela tem, né? Sem dúvida nenhuma, ressaltando o que a gente destacou aqui, né? A pessoa conseguir realmente ser eficiente no que ela está fazendo, porque a questão das distrações, eu tenho certas considerações, né? Você tem menos pessoas para te distrair, mas você tem mais possibilidade de se distrair a você mesmo. Ah, muito legal. Você entendeu? Bom ponto, Nildo, bom ponto. Você entendeu? Meus filhos não estão ali demandando, minha esposa, o meu chefe, meu coworker não está ali demandando. Eu tenho mais tempo para poder chegar e assistir aquela série. Eu tenho mais tempo para ficar browsing na internet. Eu tenho mais tempo para perder, literalmente. Ou seja, a autodisciplina que é fundamental. Perfeito, cara, ótimo ponto. Acordar cedo para ficar ser improdutivo mais cedo realmente não vai Exatamente, muito bom, muito exatamente. bom ponto. E olha só, Perfeito. além do livro da Laura Vanderkam, além do livro do Milagre da Manhã e além do livro do 5 AM Club, a gente trouxe alguns exemplos de práticas de grandes personalidades aqui. Então, olha só, quero seu comentário aqui ao final. Bill Gates, né? O Bill Gates prefere de manhã estudar ali, aumentar ali o conhecimento dele no que diz respeito a estudos científicos, faça chuva ou faça sol, tá? Ele tem um ritual da manhã onde ele usa para caminhar e estudar ao mesmo tempo. Ele faz 1 hora de esteira. Particularmente esse eu adoro, Nildo. Mas olha, quero seu comentário ao final, tá? A Oprah Winfrey, né? Ela dá prioridade na manhã para 20 minutos sem falta de meditação. Ela prioriza isso, para ela é importante. Ela criou uma área na casa dela para fazer 20 minutos de meditação. O Mark Zuckerberg, né, o famoso criador do Facebook, olha só, ele tem um conceito bem interessante que eu queria trazer aqui para vocês. Ele prefere fazer pela manhã, ter um ritual de produtividade onde ele não tenha que tomar muitas decisões pela manhã, porque ele adota aquele conceito, né, que também é adotado pelo Steve Jobs, de que a gente tem uma capacidade de decidir que vai se esgotando ao longo do dia. Então, por exemplo, ele repete as mesmas roupas, ele tem um ritual onde repete os mesmos movimentos, mesma roupa, ele diminui ali a quantidade de variações que ele tem na manhã para ter mais capacidade de decisão durante o dia. Isso também o Steve Jobs compartilha também. Olha só, o Steve Jobs, aliás, compartilhou num discurso dele na Universidade de Stanford, né, nos Estados Unidos, olha o que ele falou.
Ele afirmou olhar-se no espelho pela manhã e questionar-se. Olha que pergunta poderosa. Todos os dias ele faz isso, fazia, né? Caso esse seja o meu último dia, o que eu gostaria de concluir? Olha que legal, Anildo. E o Anthony Robbins, que é um grande guru aqui da gestão realista, ele tem um ritual bastante completo e, por que não dizer, complexo, né? Ele dedica 1 hora à realização de vários hábitos. Ele acredita que a sua energia ali e o sucesso, eles são provenientes da sua rotina matinal. Ele, ao levantar da cama, ele pula em uma piscina com água quente, depois com uma água fria, e ele tem um ritual ali bastante particular de afirmações, enfim. Mas essa é uma questão que muitas pessoas adotam, do banho frio, né? Pela manhã. Anildo, desses todos aí, cara, são componentes adicionais a esses best-sellers que a gente comentou, né? O que te chama mais atenção, meu amigo? Olha só, Leandro, para que chama primeira atenção, são cinco exemplos, né? 2 deles são os mais ricos do mundo, você entendeu? A Oprah deve ser a mulher mais rica do mundo, com certeza, né? O Steve Jobs, ele é o criador da maior empresa do mundo, a segunda maior, né? Agora, né? Porque a petrolífera da Saudi Arábia acabou sendo primeiro, mas enfim. E o maior guru, né? do mundo, né? E sendo que pelo menos 3 deles não tiveram berço de ouro. Você entendeu? 2 ali tiveram um bercinho razoável, você entendeu? Né? Isso mostra o poder dessas rotinas matinais. Só alguns comentários, por exemplo, a questão do Mark Zuckerberg, não foi ele que inventou essa história de usar a mesma roupa. Isso é antigo, viu, Leandro? Isso é bem antigo. E isso é algo que eu faço, viu? Quem vive comigo, isso é uma coisa, por exemplo, que eu faço. Eu durante a semana, enquanto eu estou em casa, eu só uso minhas camisetas pretas, né? Você entendeu? Porque são mais fáceis de comprar, é fácil, eu compro sempre o mesmo tipo de camiseta, é preta, é mesmo tamanho, minhas calças, mesma coisa, você entendeu? Isso é uma rotina que eu tenho também, sinceramente eu não sei faz quanto tempo que eu uso isso, né? Mas... o que mais? A questão do banho frio, isso pra mim que não vai funcionar de jeito nenhum, com certeza, né? Mas o moral da história aqui é o seguinte, né? A gente tá pegando as pessoas de sucesso absoluto, sucesso estrondoso, né? E elas afirmam que essa questão da matinal é um ponto fundamental no sucesso da vida deles. E é algo que nós, aspas, simples mortais, devemos tomar em consideração também. Exato, esse é o ponto. O que a gente quis trazer aqui com isso é que vocês podem observar, pegamos 3 autores de best-sellers, né, e várias personalidades de sucesso, e algumas coisas a gente pode ver que a gente vê em comum. Primeiro, que ter uma rotina... Sem dúvida. Já até indo para as conclusões, ter uma rotina matinal é algo que vai acrescentar bem-estar e produtividade na sua vida. Ponto. Como ela é, você pode adequar baseado na sua realidade. Então, alguns componentes aqui a gente pode falar: meditação, alimentação saudável, atividade física. Tem alguns componentes que você vê que fazem parte de todos. Então, você que ouviu o episódio, pega esses componentes e cria o seu prato, o seu menu aí, né, de excelência com base na sua rotina. Então, a gente fez aqui, eu vou falar aqui um pouquinho da minha rotina matinal, né? Mas já dá um resumo e dicas de boas práticas, né? Então, número 1, acordar na hora certa. Qual é a hora certa? A hora certa para você. Para você conseguir acordar na hora certa, você tem que dormir na hora certa. Então, isso é fundamental, ok? Outra questão fundamental, isso é o que eu aplico aqui: não apertar o botão soneca ou snooze nunca. Nunca. Despertou? Despertou. Preguiça de levantar não vai acrescentar disposição e nem horas de sono boas para você. E uma outra coisa na sequência, que eu também sou muito assim, partidária, de um livro, inclusive, de um militar: arrume a sua cama, make your bed, né? Esse foi provado cientificamente que é a primeira sensação de realização, e você tem um ajuste de mindset durante todo o seu dia que vai ser super produtivo. E o terceiro, autocuidado ou self-care. Vocês puderam notar que
todas as rotinas que a gente falou aqui deixam uma coisa importante pela manhã, que é o cuidado com a sua saúde, o cuidado com o seu crescimento. Então, já falando aqui um pouco da minha, Nildo, eu não vou recomendar isso para você, mas se você quiser tentar, fique à vontade. Eu tomo 1 litro de água pela manhã em jejum, todos os dias. Foi umas leituras que eu fiz, né? E os 500 ml, os segundos 500 ml, eu espremo metade de um limão, né? Porque eu não vou entrar no detalhe aqui, mas tem alguns benefícios, falando do pH, né? Enfim, isso é algo que eu faço todas as manhãs e me faz sentir super bem. Alguns dias da semana eu faço jejum intermitente, então esse é um autocuidado com a saúde. Então também uma rotina, eu faço pela manhã, uma rotina que muitas pessoas executam, né? E a gente falou aqui de exercícios, a gente falou de meditação, a gente falou de leitura, tudo isso é autocuidado. A gente pode ver que está presente nas rotinas das maiorias das pessoas e autores que a gente colocou. E para finalizar, Nildo, eu quero passar a palavra para você. Fazer as coisas importantes pela manhã. Eu acho que esse é um grande ponto aqui, né? Nossa energia durante o dia ela é finita. Então, o que é importante para você? Acho que número 1 é a saúde. Então, o autocuidado é super importante. Mas o que é importante para você? Quais são as suas metas mais importantes? Objetivos mais importantes? Colocar as primeiras horas da manhã para trabalhar nisso, sem dúvida, vai te dar uma vida mais plena, mais produtiva, fazendo o que realmente importa, e com isso o seu senso de realização e bem-estar vai ser com certeza aumentado com isso. Anildo, e as suas considerações, meu amigo? Bom, vamos lá, Leandro. Primeiro, né, a gente está dando aqui, baseado em tudo que a gente viu, baseado em tudo que a gente vivencia, ou seja, nossas experiências, né? 4 dicas simples, né? Eu adoro quando a gente fala 4 dicas, 3 dicas, né? Porque, meu Deus do céu, se fossem 40, se fosse um curso de 6 meses, se fosse um checklist, se fosse um livro, são 4, né? E aí quando a gente olha para cada uma delas, meu Deus do céu, a gente não está falando para ninguém levantar 1 tonelada, correr uma maratona e beber, você entendeu, 5 litros de água em 1 hora. Exatamente. Né? Primeiro, acordar na hora certa. E olha só, na hora certa. Porque cada pessoa tem uma biologia. Exato. Tem gente que não é matinal. Tem gente que rende mais à noite. Exato. Tem gente que rende mais no final do dia. Então, para aquela pessoa existe uma hora certa de acordar. Ciente de que aquela pessoa tem uma dinâmica no dia dela, onde aquela questão social também está sendo considerada. Né? Segundo, por exemplo, não apertar a soneca é uma coisa que eu sempre tive em mente, porque os estudos dizem, você mencionou, né, Leandro, que arrumar a cama é o seu primeiro grande a vitória do dia. Para mim não, para mim é quando o alarme toca. Ah, legal. Quando o alarme toca, você desliga, ele levanta, aquele é a primeira afirmação que você faz, que você está no controle do seu dia. E eu tenho isso, Leandro. Adorei. Eu tenho a questão do alarme como algo que, assim, é onde eu começo meu dia. A primeira afirmação que eu faço é agora. Tocou, agora. Aí, que legal. Eu levanto. Legal. Sem desculpa, Adorei. sem... Do jeito... Você entendeu? É o primeiro, Leandro. Arrumar a cama sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você entendeu? Isso estudos, você falou, estudos comprovam, e eu adoro esse exercício. Eu convido você que está ouvindo a gente, se não pratica, comece a praticar, porque ele é muito interessante. Quantas vezes eu fui deixando um quarto assim, sabe, indo embora do quarto, eu olhei para trás, vi a cama desfeita assim, não vou fazer agora não, que eu tenho que correr. Né? Falei, não, mas deixa eu fazer isso. Ou seja, que você faz aquela. Você fala para o seu subconsciente, não, cara, você vai seguir as regras que você se impôs. Exatamente. Coisa simples. A combinação de coisas simples fazem o seu dia. Não vai deixar ser rabo, né, Nildo? Terceiro, sem dúvida. O terceiro, né, é o autocuidado. Meu Deus do céu, você começar o seu dia, em vez de pegar aquela pizza fria do dia anterior, você entendeu? Procura se alimentar de uma forma melhor, né? Não tem nenhum segredo que água faz bem, é necessário para a saúde, você entendeu? A questão dos exercícios, né?
se você consegue fazer esse exercício de manhã, é o melhor horário. Eu não faço de manhã por vários motivos, mas eu sei que é o melhor horário para você fazer um exercício. Meditação é um sonho eu conseguir atingir esse momento, algo que eu venho tentando já há bastante tempo. Vou chegar lá. A leitura faz parte das minhas manhãs, entendeu? Mas o moral da história aqui é você se cuidar, você buscar coisas positivas, né? E aí o ponto fundamental é o ponto do 4 para mim aqui que eu quero destacar. Né? Fazer as coisas mais importantes pela manhã, e aqui esconde um perigo muito grande, que as pessoas muitas vezes elas entendem de uma forma muito monolítica e não podem. Né? E aqui vem as minhas considerações, que eu estou lembrando daquele ponto que eu falei no começo do episódio. Né? Fazer os exercícios é fundamental para o seu dia, mas se você não pode fazer de manhã, então, na verdade, se você não fez de manhã, não quer dizer que eu não fiz a coisa mais importante do meu dia, não. Porque o mais importante de você fazer de manhã, para mim, isso vale para minha vida, isso é a Nildo falando, o que funciona para mim, é planejar o meu dia. A coisa mais importante do meu dia é planejar o meu dia. Porque ali eu vou planejar a hora que eu vou ler, a hora que eu vou parar, a hora que eu vou me exercitar, inclusive aonde eu vou me exercitar. Por exemplo, Leandro, porque eu moro na Europa, então escurece bem mais cedo no inverno, então eu tenho que adaptar muito a minha rotina, né? Quando não está escurecendo muito cedo, não está chovendo, etc., eu pratico meu exercício de correr na floresta do lado de casa, porque eu mato 2 coelhos com o da sol, levo minha cachorra comigo, ela também se exercita e etc, etc. Houve aquele podcast, né, Nildo? Ouço aquele podcast correndo, eu planejo que episódio eu vou ouvir, enfim, eu já olho para minha agenda. A primeira coisa que eu faço de manhã, eu vejo quais reuniões eu vou ter que ter, o que preparação eu vou ter. Ou seja, moral da história, para o Anildo, o mais importante de começar o meu dia é o meu planejamento do dia ser executado. E aí tem uma coisa que eu faço todas as manhãs, Leandro, que vai totalmente contra tudo que a gente viu aqui até agora. Eu procuro desperdiçar o meu tempo de manhã. Olha, por exemplo, eu não começo meu dia sem tomar meus 2, 3 cafés. Eu sei que isso vai contra o self-care, mas enfim, né? Eu compenso isso depois, é uma longa história, né? Mas eu gosto de pegar o meu café e eu tenho uma sequência de sites que eu leio. Você entendeu? 3 sites de notícia, né? Você entendeu? Eu tenho 3 sites de assuntos militares, não me pergunto porque eu gosto de ler, você entendeu? E eu tenho 3 sites de notícias de ciência que eu gosto de ler. Eu perco entre 30 e 40 minutos todo dia de manhã. Será que isso é perder mesmo? Isso faz com que... Não creio que isso seja perder. Mas, Leandro, mas eu vou dizer o porquê perder. Porque eu não vou parar o que eu estou fazendo durante o dia para ir lá ver isso. Sim. Quando eu pegar minhas coisas para fazer, Leandro, eu vou fazer porque eu já matei minha curiosidade das notícias, de tudo que eu gosto de ler, você entendeu? Ou seja, Leandro, eu torno o restante do meu dia um pouco mais produtivo. Outra coisa no meu planejamento, eu planejo momentos do meu dia onde eu não vou estar engajado com trabalho. Eu dou uns breaks no meu dia. Outra coisa importante, para mim, é o meu último ponto aqui, Leandro. Inclusive, estou até dando minhas conclusões aqui já. Né? A questão realista e que funciona na minha vida é que eu tenho rotinas matinais, dependendo do como meu dia é, depende do dia e de como meu dia está. Se eu vou para o escritório, Leandro, eu tenho uma rotina matinal. Rotinas flexíveis, cedo, né, Nildo? Durante o meu... Não é nem flexível, não é ajustada para as realidades distintas dos meus dias. Por exemplo, quando eu vou para o escritório, eu acordo cedo. Não, olha só, vou compartilhar algumas rotinas aqui. Quando eu vou para o escritório, eu acordo cedinho, eu pego meu café. Enquanto eu tomo meu café, eu assisto um vídeo estudando francês. No caminho que eu ando para a estação, eu já vejo o primeiro episódio de um podcast. No trem, eu leio, são 20 a 30 minutos lendo. Você entendeu? Mesma coisa quando eu volto. Minhas manhãs e minhas tardes são diferentes. Quando eu trabalho de casa, remotamente, eu tenho uma rotina diferente. Quando eu estou no hotel, estou viajando, eu começo meu dia com os meus exercícios. É diferente, por vários motivos. Você entendeu? Nos domingos, Leandro, a minha rotina, eu gosto de acordar antes de todo mundo, bem mais cedo, e eu gosto de assistir meus documentários no domingo de manhã. É a rotina que eu tenho. Você entendeu? Ou seja, eu tenho rotinas específicas para os tipos diferentes dos meus dias. E eu não tenho uma rotina, você entendeu? Mas eu procuro
ter rotinas que são coerentes com a realidade do dia que eu tenho adiante. Legal, legal. Ó, bacana. E você vê, esse é o grande ponto aqui. A gente trazer esses componentes para você montar a sua rotina ideal. Sem dúvida. Eu comentei aqui, a minha é diferente e tem essa particularidade que o Nildo falou. Baseado nos meus compromissos inadiáveis, eu adapto a minha rotina, sabe, Anildo? Esse é o grande ponto. Então, se eu tenho um compromisso inadiável às 9 da manhã, né, e eu gosto de chegar antes, então vou adaptar a minha rotina para isso. Se eu tenho um compromisso inadiável às 8 da manhã, mesma coisa. Se o inadiável é meio-dia, enfim, esse é o meu grande, Anildo, o que determina a minha flexibilidade aí, né, do meu tempo. Então é assim que funciona para mim. Eu gosto muito da dica de matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Que é se exercitar e aprender ao mesmo tempo, que é o que o Bill Gates faz. Ah, sem dúvida. O Anildo faz, eu faço, né? Isso é uma grandíssima forma de você colocar sua leitura em dia, né? Leitura entre aspas, né? Com um audiobook ou com um recurso de speech, né? Do seu celular. Aliás, é uma dica aqui também. Todos os celulares têm um recurso de speech. Fala, Nildo. Não é só você matar 2 coelhos com a paulada só. Quando você vai correr, você estudar. Quando você vai fazer uma esteira, estudar, vai na academia, você ouve alguma coisa. Até quando você vai perder tempo, você ganha tempo. Isso. Você está no ônibus, por exemplo, quando eu estou no metrô. Você está no congestionamento, você entendeu? Põe um audiobook ali, você entendeu? Você está no metrô, está no ônibus, pega um livro e lê. Ótimo. Ouve um podcast. É você maximizar o tempo. Você entendeu? Exatamente. Maximizar o tempo. Isso. Isso faz parte. A gente até falou lá na Laura Vanderkam, uma grande especialista em gerenciamento de tempo. Não é só a rotina matinal que vai determinar a sua produtividade, o seu bem-estar. Ela ajuda. O Nildo falou no começo, eu adorei o que você falou, Nildo. Aumenta a probabilidade de você ser mais produtivo e ter um bem-estar maior. Porque o dia não tem só amanhã. Né? Então, baseado em como você estrutura o seu dia, vai determinar, né, a qualidade de vida e a sua produtividade. O fato é o seguinte, Anildo, para concluir aqui o episódio. Pessoas bem-sucedidas têm rotinas estabelecidas matinais que podem variar de acordo com os compromissos fixos ou não. Por exemplo, até nesses livros as pessoas falam, quando eu estou em voo, como que eu me adapto para colocar minha rotina, né, em prática, né? Enfim, elas têm algumas formas de adaptação baseado nos compromissos fixos. Então, se você não tem uma rotina matinal ou não está colocando esses componentes de alta performance e bem-estar na sua rotina matinal, fica aqui o convite para você fazê-lo. Certo, Anildo? Algo adicional, meu amigo? Sem dúvida. Sem dúvida, Leandro. Eu vou usar uma frase, se não me engano foi Aristóteles ou Platão, se não me engano foi Platão que falou. E quando tem uma frase, Leandro, que a gente repete ela há 5.000 anos, né? As chances são que essa frase faz sentido. Faz algum sentido, né? E essa frase fala o seguinte, um bom começo é metade do caminho. Você entendeu? Um bom começo é 50% do que você precisa, Leandro. Excelente. Você entendeu? Começa bem seu dia. Você já matou metade dos problemas que você precisa matar. Eu não vou falar muita coisa para não estragar. Agora eu vou pegar o seu jargão, tá bom? Mas só vou falar uma coisa para você aqui. Você quer começar bem o seu dia? Naquele momento de leitura ali, naquele momento de exercício, acessa lá gestãorealista.com, acessa os nossos podcasts. Coloca, se você está sem tempo para concluir o episódio, coloca ali a velocidade 1.25, que é uma recomendação, faço isso em todos os podcasts, né? Você vai conseguir até consumir o conteúdo de uma forma um pouquinho mais consolidada ali. A gente tem sempre conteúdo preparado com muito carinho para você aumentar o seu bem-estar, aumentar a sua produtividade, né? E se você quiser dar aquele salto a mais na sua carreira aí, colocou nas metas de 2023 e vai ter aquela promoção, aquele aumento, não deixe de acessar gestãorealista.com/upgrade. Lá você vai ter um guia, um passo a passo do nosso curso ali, como ser promovido, como ter um aumento, como dar o próximo passo na sua carreira. Anildo,
Que legal começar 2023 com a Terceiramente. Mais uma vez, um prazer aí compartilhar com você esse tempo e essas informações sobre as nossas rotinas matinal, meu amigo. Sem dúvida, Leandro, é um prazer, né, voltar aqui com o episódio Terceiramente. A quem escuta a gente, que esteja preparado, a gente vai trazer muitos mais episódios aqui do Terceiramente. Dá uma olhadinha no nosso primeiro episódio desse ano, Retrospectivas 2022. Lá você vai ver uns planos que a gente tem para esse ano. E enfim, e esse episódio no começo do ano, né? Aí tá falando do começo do dia, né? Então, Ótimo. é importante a gente dar uma boa atenção ao começo. Isso, né? isso. Porque isso. quando você trabalha bem o começo, você aumentou as chances do sucesso do fim da sua jornada, seja do dia, seja do ano, seja da sua vida. Isso mesmo, isso aí. Então comece bem, avalie sua rotina, comece bem, gestãorealista.com e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais. Até mais, Anildo. Grande abraço.